Pessoal do primeiro ano, bom dia. A gente dá andamento às aulas de filosofia e vamos falar hoje sobre os céticos. Nós vamos tratar só dos céticos no período helenístico, tá? É claro que a gente vai tratar bastante, né, do pirro e do ceticismo, mas nós iremos tratar dos céticos também em outros momentos da história, tá? E é importante porque quem é o cético? É aquele que duvida de tudo que lhe é apresentado, né? O Pirro foi o fundador do ceticismo, né? E o ceticismo é fundamental, porque assim, ele estimula a dúvida e a dúvida estimula a busca, na maior parte das vezes, por parte do filósofo, da certeza, né? E muitas vezes ele busca comprovar essas certezas a partir do método científico, né? De um método crítico, um pensamento crítico, né? Mas também da experiência, né? Da observação da realidade, da apreensão da realidade a partir dos sentidos. Então, assim, se não há dúvida, nada pode ser questionado. Por isso é fundamental, porque a filosofia busca sempre questionar as coisas, né? Não aceitar verdades impostas, verdades absolutas, né? O conhecimento é uma consequência do diálogo surgido a partir da dúvida, né? Entretanto, o ceticismo também pode ser um problema para a filosofia, porque uma das metas mais buscadas pela maior parte dos filósofos é uma verdade absoluta. Um exemplo disso, um cara que nós vamos aprender ainda é o Descartes, na frase penso logo existo. Ele buscava o cogito ou cogito, que são verdades absolutas, inquestionáveis, né? E ele busca, ele encontra inicialmente o cogito da existência. Se penso, eu existo, né? Então, ele vai analisando as coisas de uma forma sistemática, né? A gente começa num problema mais simples e vai até o mais complexo. Era isso que propunha o Descartes, que é inclusive o criador do plano cartesiano. Entretanto, há o ceticismo absoluto, aquele que antecedeu Descartes, que nega que a gente pode conhecer qualquer tipo de verdade. Esse vem com um pirro lá da filosofia helenística. Como a gente não tem certeza de nada, segundo Pio, a gente não pode afirmar nada, né? Primeiro, nosso primeiro tipo de conhecimento vem dos sentidos. Os sentidos podem nos confundir, a gente pode se enganar. E quando a gente usa a razão, ela não é absoluta também, porque as pessoas têm diferentes versões acerca de de um mesmo fato. Elas podem manifestar opiniões diferentes, tá? Mais tarde nós teremos o Gorgias, né? E o Gorgias ele tem um ceticismo bem radicalizado, né? Ele acredita que o ser não existe, tá? Apenas o nada existe. Os seres que aqui estão não existem, apenas o nada. São tudo manifestações de ilusão, são todas manifestações de ilusão, tá? É... E é curioso porque ele vai falar, olha, mesmo se a gente existisse, a gente não conhece, nós não seríamos conhecidos e a gente não conseguiria conhecer nada, tá? É curioso porque ele vai falar que há sempre limitações para o conhecimento, coisas que impossibilitam o conhecimento. Então, o ser não existe, e se ele existisse, nós somos limitados por diversas razões e a gente não o conheceria plenamente. O terceiro fator, né, que mesmo que a gente conheça um ser, a gente não pode expressá-lo. A gente não conseguiria dar conta de explicá-lo, porque palavra nada mais é do que ela mesma, tá? Então o Gorgias é um cara que para ele nada existe. Tudo que é manifestado são ilusões, são interpretações, tá? E por ser interpretação é falso, é apenas uma impressão, tudo bem? O ceticismo relativo já é uma outra pegada. O que o ceticismo relativo vai fazer? Diferente do Gorgias, ele vai dizer, ó, a gente não consegue conhecer inteiramente a realidade, mas a gente consegue conhecer parte dela, parte da verdade. A verdade é subjetiva, tá? Muitos vão entender que a verdade é subjetiva, né? Uma relação entre ideias e hipóteses que a gente vai elaborar, né? Mas não são objetivas, né? Por quê? Porque o que se entende, e essa é uma percepção de um cara chamado Protágoras, é que o homem é a medida de todas as coisas. Ou seja, nós criamos a verdade a partir de nossa própria perspectiva. Por isso que é subjetivo.
Tem aqueles que são relativistas também, né? Vão dizer, olha, a nossa percepção de verdade é relativa ao determinado local que a gente vive, à época que a gente vive, ao nosso contexto histórico. Então, para o nazista, o judeu como inimigo naquele contexto de Segunda Guerra era uma verdade. Para o alemão que hoje vive em Berlim, que vê o nazismo com outros olhos, aquilo é um absurdo. Tudo bem? Então é questão do relativismo. Eu não estou justificando o nazismo, pelo amor de Deus. Eu estou falando que o ser humano, é, dentro de um contexto específico, ele pode ser influenciado e criar verdades relativizadas. Tá? Probabilismo é uma outra linha desse ceticismo relativo, né? A gente nunca chega a uma realidade absoluta, a apenas uma verdade provável, certo? Ou seja, algo que dentro daquele contexto faz sentido, é mais próximo, é mais provável, tudo bem? E nós temos os pragmáticos, né? Que vai dizer, o ser humano não é apenas um ser pensante, ele é prático. Então, a verdade para ele é aquilo que lhe é útil, né? Se é útil para mim, é verdade para mim. Esse é o pragmático, tá? Bom, também é uma importante distinção entre o ceticismo e o dogmatismo, tá? Na verdade, um é o oposto do outro. O ceticismo é a dúvida, tá? O dogmatismo é a verdade absoluta, né? O dogma é a verdade absoluta e inquestionável. É admitir uma certeza como algo indubitável. Platão e Aristóteles se encaixam nesse perfil. Há um outro pensador importante, um cara chamado Sexto Empírico, tá? Sexto Empírico é um médico, na verdade, que depois vai para filosofia no século II depois de Cristo e escreve alguns livros, né? Hipotiposes pirrônicas. Aí ele vai dividindo entre filósofos dogmáticos, acadêmicos e céticos. Pirro, né? O cético, dogmático, por exemplo, Platão, e assim vai, acadêmico Protágoras, e assim vai. O Adversos Matemáticos, que é o outro livro dele, ele vai se opor aos filósofos dogmáticos, porque ele, enquanto cético, duvida de verdades absolutas. E ele vai falar que os quatro pilares para a vida de um cético são ter a natureza por guia, ou seja, se guiar pela sua própria essência. E se eu me guio pela própria essência, cada um tem uma, e aí há uma relativização, não se chega a verdades absolutas. A coerção das paixões, os sentidos te confundindo, como por exemplo os impulsos sexuais que te confundem, portanto você não chega a verdades absolutas porque os instintos te impulsionam, né? O cético conservando a piedade significa que você é, relativiza determinados crimes, relativiza determinadas situações, porque você tem empatia, você se coloca no lugar do outro, tá? Então, o que é extremamente brutal para um, você observa com outros olhos, porque você olha aquela pessoa que cometeu o erro e se coloca no lugar dela e não quer que ela sofra uma punição que você não gostaria de sofrer, tá? E o cético que é ativo em alguma tecne na verdade é alguma ciência, tá? A percepção de uma determinada ciência é diferente em relação ao fato de que outra ciência, né? A percepção de um matemático sobre política é diferente da percepção de um filósofo sobre política. Isso mostra uma relativização das coisas, tá? Nós temos o ceticismo científico também, né? Que é usado para comprovar ou refutar uma tese. O Cícero, né? Que escreveu livros como Acadêmica e De Natura Deoro, que é um cara do século vai de 106 a 43 a.C., né? Ele entendia que todo ser humano deveria ser ético. Para isso tem que ser honesto, né? Tem que usar os conhecimentos para controlar as emoções, ter senso de justiça, de caráter, agir de boa fé, sem prejudicar os outros, seguindo a lei. Mas cada indivíduo é um indivíduo, né? Cada indivíduo é um indivíduo. Então nem todos seguirão essas normas. Não há uma verdade absoluta e irrefutável, tá? E nós temos os céticos do ponto de vista religioso, né? O ceticismo religioso. Quando uma pessoa usa do ceticismo, da dúvida, para comprovar ou reprovar algo relacionado à religião. Isso aconteceu muito durante a Contra-Reforma religiosa, tá? O Santo Agostinho era um cara importante, né? Ele concentrou o pensamento dele em Deus e na alma. É um cara que vocês vão aprender no segundo ano,
quando a gente fala de filosofia medieval, né? E para ele havia alguns dogmas inquestionáveis. Ele sai da dúvida para chegar na certeza absoluta, tá? Então ele seria contestado por muitos. Então ele falou, ele defendia que a alma era algo absoluto, existia, ponto final, né? Uma verdade superior e imutável, né? O conhecimento a partir dos sentidos existe, mas você precisa da racionalidade para entender as escrituras sagradas e com isso conciliar fé e razão e entender o que Deus quer te transmitir, tá? O Santo Agostinho vai ser fortemente contestado, assim como São Tomás de Aquino, porque durante o Renascimento, especialmente no contexto de reforma religiosa e no Renascimento, o conhecimento científico começa a ganhar força, e aí esse conhecimento pautado em dogmas cristãos começa a ser fortemente contestado, tá? Então toda essa dogmatização, essa crença em verdades absolutas e inquestionáveis vai ser contestada e vai dar lugar a um ceticismo. Mais uma vez, ele ganha força naquele contexto. Beleza? Espero que tenha ficado claro. Façam a atividade conforme solicitado por gentileza. Qualquer dúvida, estou à disposição. Um grande abraço, gente.